12 de outubro de 2024. Eu recebi algumas mensagens, alguns directs, pedindo-me que falasse um pouco sobre a data de hoje, sobre Maria. Então resolvi fazer essa live, esse bate-papo aqui no Instagram, aqui no YouTube, sobre Maria. 12 de outubro, o Brasil tem como um feriado em homenagem à Nossa Senhora Aparecida. Os nomes atribuídos à Nossa Senhora são títulos que as pessoas deram. Diversos títulos, são muitos títulos, e dentre eles o título de Nossa Senhora Aparecida, cuja história remonta-se a séculos ou a séculos passados, desculpe-me, e independentemente do título que é dado, é a figura desse ser, é a figura de Maria que nos interessa, seja com o título de Nossa Senhora Aparecida, seja com o título de Nossa Senhora da Conceição, que é a imagem que foi encontrada nas águas. Quaisquer que sejam os títulos, referem-se a uma só pessoa, a um só ser, a um só Espírito, que aqui, encarnado, chamou-se Maria. Muitos ponderam se os espíritas têm Maria como referência. Como não poderíamos tê-la? Por que não teríamos Maria como referência, se ela foi a referência do próprio Criador para gestar aquele ser que aqui conosco esteve e que conosco continua, o Cristo de Deus? Então é sim um espírito ao qual devemos agradecimentos, um espírito cuja evolução nós desconhecemos. Pode-se muitas vezes dizer, mas um espírito evoluído, sim. Não seria qualquer pessoa, não seria qualquer espírito a ser mãe, orientadora, educadora nos primeiros anos de vida do Cristo. Então, sim, um espírito ao qual devemos a reverência, o respeito, como um espírito realmente de escola, um espírito evoluído. A palavra Maria, ela deriva da palavra hebraica Miriam. Miriam, que nós aqui no Brasil chamamos por Miriam. Miriam significa Senhora da Luz. Então, o nome Maria já nos traz uma ideia. Senhora da Luz. Da luz do mundo, daquele que aqui chegou. Aquela que o recebe e o gesta para que ele pudesse aqui estar. Então, a palavra Miriam, Senhora da Luz, é um símbolo de dignidade. Maria é um símbolo da dignidade humana. É uma segunda Eva, se nós nos reportarmos à parábola da criação. A segunda Eva, porém, que não sucumbiu. Lá na parábola da criação, temos a palavra, o ser, é um ser parabólico, Eva-Ra, ou Eva-Lá. Eva-Ra, Eva-Lá, Eva, significa ser vivente. Porém, sucumbiu-se. Maria, Miriam, Senhora da Luz, é o ser vivente, mas que não se sucumbiu. Não se sucumbiu, pelo contrário, desenvolveu um trabalho, uma missão, e numa simplicidade e humildade que merecem o nosso respeito. Se nós olharmos o Novo Testamento, nós veremos 7 falas de Maria. 7 falas somente. Em toda a estrutura do Novo Testamento, nós veremos 7 falas. 2 delas na Anunciação, quando ela conversa com o anjo Gabriel.
uma na visitação a Isabel, uma quando Jesus estava no templo conversando com os doutores e duas nas bodas de Caná. 7 falas foram essas falas relatadas por Maria, melhor dizendo, pelo Novo Testamento. 8 falas dirigidas a ela. 8 falas dirigidas a ela. Então vejamos o quão simples, o quão humilde foi esse trabalho de Maria. Ela se pronuncia, ou registram-se os pronunciamentos, ou melhor, registram-se 7 pronunciamentos. 7 pronunciamentos. E quem foi essa mulher? Quem foi Maria? Uma mulher da sua época. Uma mulher que viveu num povo, dentro de uma cultura, na época estabelecida. E a tradição, não teremos isso nos textos do Novo Testamento. A tradição indica seus pais, Ana e me fugiu o nome do pai, mas a sua mãe, Ana, que concebe esse ser, mas a tradição assim o diz. A tradição assim o diz. Não encontraremos isso em textos canônicos, em textos do Novo Testamento. Encontraremos na tradição em que ali está a origem de Maria. O proto-evangelho de Mateus, chamado Proto-Mateu, que é um evangelho já perdido, que presume-se seja o evangelho escrito por Mateus à medida que os fatos aconteciam, mas que é um evangelho já não mais encontrado, desapareceu já nos primórdios. E esse chamado Proto-Mateu diz que ela era uma das enunciadas, melhor dizendo, de uma das entronizadas, iniciadas no templo de Jerusalém. O que mostra que Maria não era uma jovenzinha apartada da realidade do seu tempo, não era uma jovenzinha apartada dos preceitos religiosos. Nos fala o proto-evangelho, nos fala também alguns apócrifos que caem para a tradição, como o proto-Tiago, o proto-Mateu, que era iniciada no templo. O que significa iniciada no templo? Era uma pessoa, era um ser que conhecia, por assim dizer, a estrutura do templo. E conhecia a estrutura da lei, digamos assim. E assim foi Maria. Agora pensemos um pouco mais. Que espírito foi esse? Que espírito seria Maria? Como eu disse, um espírito preparado para receber como filho aquele que seria o Senhor. Como ela mesma depois reconhece, o Senhor. Um espírito que participou de todo o processo da programação da vinda do Cristo. Não há dúvida, porque todos nós programamos as nossas encarnações, porque Maria não teria programado a sua. Porque Maria não teria programado o seu momento de aqui estar. Esse ser, essa mãe preparada, recebe sim aquele que seria o próprio Senhor dela. Imaginemos a mãe educar, porque sim, naqueles períodos da infância do Cristo, ele teve que ser ensinado a falar, teve que conhecer as palavras, e ela o ensinou. Teve que aprender a andar, e ela o ensinou. Mas ensinando o filho que seria o seu próprio Senhor. Só um ser preparado poderia assim fazer. Só um ser efetivamente preparado poderia receber o Cristo.
Então Maria não era qualquer mulher, não era qualquer pessoa. Maria era a pessoa, a escolhida para receber. Não somente receber de forma passiva, mas receber o Senhor. Desde o primeiro momento da anunciação. Aquele momento em que essa jovem, alguns historiadores colocam-na como uma jovem de 14 anos, outros historiadores colocam-na como 16 anos, e há historiadores que a colocam mais jovem ainda. Mas imaginemos, ela ali, em casa, uma claridade se forma e um espírito se apresenta, cujo título foi Anjo. Não entraremos em detalhes nessas questões de títulos. O anjo Gabriel. Gabriel, a palavra Gabriel significa mensageiro do Senhor. El, no hebraico, significa Senhor. El, Gabri, o que leva a mensagem. Mensagem de quem? Do Senhor. O próprio nome daquele espírito que ali se apresenta, do anjo, Gabriel, significa mensageiro do Senhor. Ou seja, ali estava uma mensagem do mais alto, uma mensagem do alto, para dizer a ela da sua missão. E esse espírito, esse ser Maria, Miriam, Senhora da Luz, esse ser Maria, tão elevado era, que esse anjo a reverencia. Ele chega e diz a ela, Ave Maria. Ave, do latim, Ave Maria, salve Maria. Tu és cheia de graças. Ou, em outras traduções, tu és a agraciada do Senhor. Vejamos essa reverência, vejamos essa forma com a qual esse espírito, esse anjo Gabriel, a saúda. Ave Maria, tu és a agraciada do Senhor. Não era qualquer pessoa. Tu és a agraciada do Senhor, em que sentido? Tu és a mulher preparada para receber. Tu és agraciada do Senhor, tu és cheia de graça. E acrescenta ainda esse anjo, dizendo, o Senhor é convosco, o Senhor é contigo, o Senhor é contigo. Vejamos uma pessoa receber essa saudação. Quando falamos em anjo, falamos em um espírito altamente evoluído. E esse ser altamente evoluído se coloca menor que ela. Se coloca menor que ela. Reconhecendo a grandeza dela que estava aqui. Salve, ó Maria, Miriam, Ave. Tu és cheia de graça. Tu és a agraciada do Senhor. O Senhor é contigo. O Senhor está contigo. Vejamos. E qual a fala que ela ali tem? A primeira fala dela, na estrutura do Novo Testamento. Qual fala ela ali tem? Depois que esse Espírito conta a ela a sua missão, ela diz, eis aqui a serva do Senhor. Eis aqui a serva do Senhor. Ela nada questiona. Ela entrega-se a esse trabalho. Eis aqui a serva do Senhor. Mostrando-nos claramente a consciência da missão que lhe era reservada. A envergadura do trabalho que ela desenvolveria. A Senhora da Luz. Ela aceita a missão. Aceita como a serva do Senhor.
segue a sua missão. Uma outra passagem que mostra a grandeza, a envergadura desse espírito, é quando ela vai visitar a sua prima, Isabel. Isabel, a iluminada do Senhor. El, lembremos do sufixo, El. Vai visitar a sua filha, a sua prima Isabel. Não era uma pura visita, porque ali estava, gestando em Isabel, um outro espírito, um outro ser que prepararia os caminhos do Senhor. Porque Isabel gestava João, a Yohanan, aquele que seria chamado de o Batista, Yohanan bar Zacarias. Foi visitá-la, e naquele momento em que ela se apresenta, chega a Isabel, sua prima, que gestava João, diz a ela: bendito é o fruto que tu carregas em teu ventre. Foi isso que Isabel disse a ela. Bendito é o fruto que tu carregas em teu ventre. E ela explica. Isabel explica porque foi dito isso: bendito é o fruto que tu carregas em teu ventre. Porque ela diz a Maria: quando a sua saudação chegou aos meus ouvidos, meu filho pulou em meu ventre. Vejam que coisa interessante. Imaginemos essa cena. Maria chegando para visitar sua prima. Ali, naquele momento, saúda Isabel. E Isabel diz a ela: tu és, melhor dizendo, diz a ela: bendito é o fruto que tu carregas em teu ventre. Porque quando tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança em mim, que carrego em mim, pulou no meu ventre. Há traduções que dizem: pulou de alegria em meu ventre. E qual era a criança que estava no ventre de Isabel? João. Yohanan, aquele que seria o precursor. Era como se dois seres se encontrassem. Duas mães, mas dois seres como filhos, dois seres. Como que ali, numa forma bem simbólica, se encontrando, e se fosse hoje, diria um ser para o outro, hashtag tamo junto. Porque isso, aquele encontro das duas mães, uma gestando o Senhor, a outra gestando o precursor. É como se o precursor e o Senhor se encontrassem. Como que? Mentalmente. O precursor dissesse: já estou aqui. E o Senhor dissesse: eu também. Não foi somente o encontro de duas mães. Foi o encontro de 4 seres. 2 deles como duas mães e os outros 2, o precursor e o Senhor. Tão forte esse momento, que Maria, emocionada, eleva ao alto um dos cânticos mais belos,
que foi chamado de Magnificat. Magnífica. No latim, Magnificat. E Maria levanta os olhos ao alto e diz: a minha alma se engrandece no Senhor, exulta o meu espírito em Deus, meu Salvador, pois o Senhor fez em mim maravilhas. Por isso, santo é o teu nome. Eu fico imaginando, se lá presente estivesse, ouvindo esse ser cândido, chamado Maria, elevar os olhos aos céus e cantar o Magnificat. A minha alma se engrandece no Senhor, exulta o meu espírito em Deus, meu Salvador, pois o Senhor fez em mim maravilhas. Por isso, santo é o teu nome. Vejamos esse encontro belíssimo. O tempo passa e nasce Jesus. Nasce o Senhor. Nasce o ser que dividiria a história do mundo em antes dele e depois dele. Embalado por Maria, pela mãe, amorosa, dedicada, simples, humilde, mas de uma evolução espiritual que nós não conseguimos divisar, não conseguimos dimensionar tamanha evolução. Mas esse nascimento já traz em si um indicativo do quanto aquela mãe doaria, o quanto aquela mãe não teria a propriedade do seu filho. Porque quando os anjos anunciam o nascimento de Jesus, narrado muito bem no capítulo 2 do Evangelho de Lucas, quando eles narram aos pastores o nascimento, eles dizem: eis que vos trago novas de grandes alegrias, pois hoje na cidade de Davi vos nasceu o Senhor, Jesus, o Salvador. Mas percebamos a frase, vos nasceu. Ao dizer isso, os anjos estão dizendo àqueles pastores que o Jesus, o Cristo, havia nascido para a humanidade. Colocou-se um pronome no verbo nascer. Um verbo que é intransitivo, não precisa de complemento. Mas os anjos deram um complemento. E disseram: eis que hoje na cidade de Davi vos nasceu. Toda mãe, quando o filho nasce, ela olha e sente que nasceu para ela. Mas os que contaram o nascimento, aqueles seres mais altos que contaram o nascimento aos pastores, disseram que ele não nasceu para ela, ele nasceu para a humanidade. Vos nasceu. Maria vai ao templo, como toda criança da cultura judaica, era levada ao templo. E ele foi, para ser levado ao templo, apresentado ao templo e ser até circuncidado, porque ele era um hebreu judeu. Judeu no sentido do judaísmo, não no sentido da região da Judéia, mas também nascido em Belém. E ali apresentado ao templo.
Nessa apresentação, Maria ouve do sábio, do sacerdote do templo, Simeão, algo muito delicado. Aquela mãe, cujo filho tinha ali por volta de 8 dias, porque era mais ou menos 8 dias depois que se circuncidava, ela apresenta a criança e o sacerdote do templo a olha e diz: meus olhos podem agora fecharem-se, pois eu pude ver a luz, pude ver o meu Senhor. E vira-se para Maria e diz a ela que se alegrasse, mas acrescenta, dizendo a ela: uma espada de dor trespassará o teu coração. Referia-se Simeão aos acontecimentos futuros. Referia-se Simeão àqueles acontecimentos da Via Crucis. Referia-se Simeão a toda essa missão. E ele diz a ela que essa espada de dor trespassaria o seu coração. E essa mãe ali fica. Essa mãe ali sente e vem uma estrutura que depois dos fatos, passaram a ser chamada as 7 dores de Maria. Por isso, um dos títulos que ela recebe, é Nossa Senhora das Dores. Um título dado a ela, Nossa Senhora das Dores. A dor dessa fala de Simeão, da dor que trespassaria o seu coração. A dor de ter que fugir para o Egito pela perseguição herodiana. A dor de ter achado que Jesus havia se perdido e o encontra no templo. A dor de ver o filho flagelado e carregando a cruz. A dor da própria crucifixão. A dor do descendimento da cruz, de receber o corpo do filho tirado da cruz. E a dor do sepultamento. As 7 dores carregadas por Maria. 7 na estrutura hebraica. Na Kabbalah, na estrutura hebraica, é o número da terminalidade. Por isso, lá na parábola do Gênesis, 7 dias num processo de criação. Por isso, Caim punido 7 vezes. Por isso, Lameque punido 70 vezes 7 vezes. Por isso, Jesus dizer a Pedro perdoar 70 vezes 7 vezes. É o número da compleição. É como se dissesse: Maria fechou a dor do mundo. Completou. São símbolos, não são fatos, mas são símbolos, e símbolos tocam a alma. Mas se não bastasse aquela fala de Simeão, se não bastasse aquele momento dele dizer a ela: uma espada de dor trespassará teu coração, tempos depois ela recebe a visita de magos do Oriente, estudiosos das estrelas. Magos naquela época seriam astrônomos um tanto astrólogos de hoje. Estudavam as estrelas no sentido físico e estudavam também o sentido simbólico delas. Por isso eu digo, é uma astronologia, ou seja, como se fosse uma astronomia com astrologia. E esses estudiosos que visitaram Maria não eram 3. A tradição colocou 3 porque narraram 3 presentes. Mas não necessariamente eram 3. A tradição colocou até nome: Gaspar, Baltazar, Melquior. São nomes que a tradição deu,
Não encontramos isso em nenhum dos textos do Novo Testamento. Mas a tradição oral, que deve ser respeitada. Mas o que é essa visita? Ou que significou, o que simbolizou essa visita? Eles reconheceram a realeza do Cristo, do nascituro, ao dar o ouro. O ouro simbolizava a realeza, simbolizava a raridade, porque o ouro não é um metal que se encontra todas as horas. Aquele ser era raro, era era único, aquele ser. E era um ser que seria o Senhor do mundo, a luz do mundo, a água viva, o pão vivo, que saciaria a sede e saciaria a fome do mundo no aspecto da fome e sede espirituais. O ouro simboliza a realeza e o poder naturalmente conquistado no sentido de construído. Reconheceram a sacralidade daquele ser, a divinidade, não a divindade, a divinidade daquele ser. Não era a divindade, mas trazia a divinidade. Ao dar a ela o incenso. O incenso simbolizando a sacralidade. Mas o terceiro presente? O terceiro presente se associava àquela fala anterior de Simeão. O terceiro presente era a mirra. A mirra era o perfume que se ungia os corpos mortos. Era o perfume utilizado para ungir os mortos. Naquele momento estavam dizendo, é uma realeza, é uma sacralidade, mas haverá dor. Ela recebeu o presente como quem dissesse, você, Maria, mãe, ungirá o corpo do teu filho. Vejamos tudo isso naqueles primeiros momentos do nascimento. E essa mãe ouviu tudo isso, percebeu tudo isso e manteve-se firme. Manteve-se firme porque trazia o propósito. A infância desse filho, desde a visitação de Isabel, ela já sabia que era um ser espiritualmente falando, especialíssimo. Os evangelhos não tratam muito. Temos diversos relatos da tradição oral, dos povos, até da tradição espiritual. Humberto de Campos, espírito. Psicografia de Chico, escreveu um livro chamado Boa Nova. E nesse livro, Boa Nova, ele traz, como ele mesmo diz, a tradição do mundo espiritual, que também tem tradição. E nessa tradição narra encontros de Maria e Isabel, que é lógico, é muito lógico. Se eram primas, se Maria foi visitá-la enquanto as duas ali gestando filhos, por que elas não se visitariam depois? Porque na infância esses dois seres, o precursor e o Senhor, não se encontrariam, sendo eles primos. Por que Yohanan, João, não se encontraria com Jesus na infância, se eram primos e de duas mães muito próximas? Tão próximas que Maria vai visitar Isabel. E o pai de João, o Batista, Zacarias, era um dos sacerdotes do templo. Depois, um dia, podemos falar dessa estrutura de Zacarias e Yohanan e João. Então, a tradição conta muitas coisas. Os evangelhos trazem aquele momento em que Jesus dá o sinal mais efetivo da sua missão. No templo. Maria e João e José foram ao templo.
As caravanas eram divididas, mulheres e homens. E as crianças, Jesus ali nos seus prováveis 12 anos, as crianças ficavam ou com o pai ou com a mãe, na caravana dos homens ou das mulheres. Os adultos homens na caravana dos homens, óbvio. Mas as crianças poderiam, numa ou noutra. E pensou-se que Jesus estava na caravana de Maria, das mulheres. Pensou-se que Jesus estava na caravana, na parte dos homens. Até que perceberam que não estava. Não é que eles haviam esquecido, como muitos dizem, mas haviam mal entendido. Está com o pai ou está com a mãe? Em que parte da caravana? Percebendo que não estava, foram a Jerusalém, inspiradamente ao templo. E lá encontraram aquela criança dialogando com os doutores da lei. Dialogando com os doutores da lei, eu diria em nível até acima do próprio conhecimento dos doutores da lei. E Maria ali, como qualquer mãe, chama a atenção do filho, dizendo: meu pai e você e eu estávamos aflitos. E ele responde a ela, e uma frase que mais uma vez se soma à frase de Simeão, ao simbolismo do presente da mirra, ao vos nasceu dos anjos. Diz ele a ela: não sabia, por que estáis preocupada? Não sabíeis vós que eu devo cuidar das coisas do meu pai? Mas esse meu pai, Maria entendeu, esse meu pai, com M maiúsculo, referia-se a Deus, já indicando a paternidade, a maternidade consanguíneas eram importantes, mas havia uma paternidade celestial. E ali já ele precisava seguir. E por que aos 12 anos? E por que ali, naquele momento? Porque aos 12 anos, próximos aos 12, 13, 14, na tradição, ou na regra, melhor dizendo, judaica, era o Bar Mitzvah. Bar Mitzvah é o momento em que a criança deixa de ser criança. É o momento em que ela lerá a Torá e interpretará, que normalmente é feito nas sinagogas, mas poderia ser feito no templo. Então presume-se que aquele momento ali no templo, quando foram ao templo, Jesus estava no Bar Mitzvah, participando do Bar Mitzvah, ou seja, aquele momento em que ele interpretaria as Escrituras, em que leria a Torá, interpretaria junto aos senhores e escolheria uma passagem que a tradição diz que ele escolhe Isaías, o profeta, a tradição. Aquele momento era o momento da maioridade, a maioridade civil, que aqui conosco são os 18 anos, ou a maioridade é aos 18 anos. Mas lá era nessa fase. A fase em que então, ali Jesus no Bar Mitzvah foi dizer a Maria: minha história daqui para frente é cuidar das coisas do meu pai. Como quer dizer: mãe, eu preciso cuidar das coisas do meu pai. E como qualquer outro judeu, dos 12 aos 30, nada se fala. Abrindo um parêntese, na história de qualquer judeu, narra-se o nascimento, narra-se a apresentação ao templo, ou seja, a circuncisão, nas sinagogas que seja, narra-se o Bar Mitzvah, depois narra-se a vida pública. Não foi diferente com Jesus. Por isso os evangelhos trazem o relato do nascimento, o relato da anunciação, da apresentação no templo, o relato do Bar Mitzvah, os 12 anos, e depois só volta a falar dos 30. Nesse período,
o que dizem os evangelhos. E Jesus crescia em estatura e conhecimento. É isso que é falado nos evangelhos. É isso que é falado. Vem a fase adulta. Somente depois dos 30 anos poderia se colocar para a vida pública, para falar ao público, para tomar lugar na sinagoga, para ser chamado até de rabi, raboni, rabi, mestre, orientador, professor. Mas antes disso, Maria estava em uma festa de família, que os evangelhos chamam de bodas de Caná. Bodas de Caná. E nessas bodas de Caná estava ela, a família, Jesus. E é o momento em que é chamado Jesus por ela, a mãe, para resolver uma questão aparentemente de ordem simples. Aparentemente. Não vou entrar aqui nos detalhes da importância que era o vinho na cerimônia de casamento, não é o foco da nossa conversa. Mas ali ela o chama como mãe. Mãe sabedora do tamanho do filho e do poder do filho. E diz a ele, o vinho acabou. E ele diz a ela, o que nós temos com isso, mulher? Ainda não é chegada a minha hora. Veja, ainda não é chegada a minha hora. Ela sabia que chegaria a hora dele. Mas sabia quem era o filho. Sabia a envergadura desse filho. E ele diz, o que temos com isso, mulher? Mulher significa senhora, como hoje nós dizemos aos nossos pais, senhor, senhora. O que nós temos com isso, mulher? Ainda não é chegada a minha hora. Ele sabia o que ela ia pedir. E ela não pede nada. Ela vira-se para os servidores, os talheiros, os que cuidavam das talhas, chama o vinhateiro e diz assim, fazei o que ele vos disser. Veja, ela não disse nada a ele. Ela não disse assim, meu filho, você tem que fazer isso. Estava subentendido. Era a mãe. Veja a autoridade dessa mãe. Veja a autoridade desse ser. Que ali era como se ela dissesse, olha, não chegou a sua hora, até chegar a sua hora mando eu. Era como se ela estivesse dizendo isso. Ainda não é chegada a minha hora, disse ele. E ela diz, ela pensa, creio eu sei que não é chegada a sua hora. Quando chegar a sua hora, eu sou sua serva. Mas até chegar a sua hora, eu sou sua mãe. E aí ela diz aos vinhateiros, fazei o que ele vos disser. E sai. E a obediência filial de Jesus faz ali o atendimento da necessidade daquele povo. Daquela ideia da transformação da água em vinho. Mas o importante da passagem não é a transformação da água em vinho. O importante da passagem é a obediência filial. É a autoridade natural das mães que ela trazia. Ela acompanha Jesus como com outras mulheres piedosas, Maria de Cleófas, Joana de Cussa, Maria de Magdala, as chamadas mulheres piedosas. E elas seguem ao Cristo, acompanham tudo o que Jesus fazia. E chega o suplício. Chega aquele momento que Simeão foi dizer, uma espada de dor trespassará o teu coração. E vem o suplício. A prisão. Talvez Maria se perguntando por quê? Um ser que só fez o bem, um ser que curou muitas pessoas, não só do sentido material, um ser que abriu os olhos das pessoas para a vida, como ele mesmo havia dito, eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. Talvez ela se perguntasse o porquê, mas ali acompanhou o julgamento. Enquanto os discípulos estavam fora, ela acompanha o julgamento. Acompanha aquele calvário, a via crucis, a via crucial, aquele andar carregando cruz. Que mãe resistiria a isso?
E ali estava o Espírito forte, Maria. Imagino eu que, vendo aquelas quedas de Jesus carregando o madeiro, talvez ela tenha até pensado daqueles momentos de infância que ele caía e ela o socorria. Quando criança, quantas vezes ele deve ter caído, esfolado os joelhos, e ela ali deve ter socorrido e dado aquele beijinho de mãe, aquele sopro de mãe, que sara as dores. Mas não, ali ela só via o filho caindo e ela querendo levantá-lo, soprar as feridas, mas não podia. Não podia. Ali, ela vai ao encontro, mas é impedida. Era mãe impotente fisicamente, mas com o olhar e o amor, dando forças também ao filho, que embora fosse o Senhor dela, ali era a mãe. A mãe que vê a crucifixão. E ali na crucifixão, vê o cuidado, e o amor que o filho tinha para com ela. Porque naquele momento da crucifixão, ele cuida dela. Ele vira-se para João e diz a ele: filho, eis aí a tua mãe. E diz a ela: mulher, eis aí o teu filho. Ela seria uma viúva. Já era uma viúva. O filho mais velho cuidava dela, a representava. Precisaria que alguém cuidasse com autoridade, para que ela não ficasse sozinha, sem a representação. Era uma sociedade patriarcal. Ele a confere a João, como dizendo: eu não vou te deixar abandonada, mãe. Eu estou indo. A senhora vai ficar. Mas vai ser cuidada. E diz a João: eis aí tua mãe. Mas também diz a ela, tal qual ela cuidou dele, para que cuidasse também de João, o jovem, o mais novo dos apóstolos, um jovenzinho à época, dizendo a ela: mulher, eis aí o teu filho. E assim, depois da crucifixão, ela o recebe no colo. É o descendimento da cruz. Ela o recebe. E Michelangelo, numa inspiração divina, esculpe Maria com Jesus no colo. E essa obra de arte é chamada de pietà, piedade. Maria fica aos cuidados de João. A tradição a coloca com João em Éfeso. Ela o acompanha. João passa pelas suas dificuldades, é preso, volta e cuida de Maria. E ali fica em Éfeso, hoje a Turquia, e lá a tradição diz:
que está a casa de Maria, e muitos turistas vão visitar a casa de pedra. A tradição assim o diz. E ali ela fica. E lá em Éfeso, ela recebe Paulo de Tarso, conta para a vida de Jesus para Paulo, recebe os próprios apóstolos, recebe João constantemente, óbvio, e os peregrinos, que sabendo que a mãe do Senhor lá estava, iam para que ela contasse a história do Senhor, para que ela contasse a vida do Cristo. E foi ali, segundo a tradição, e foi ali em Éfeso que ela recebeu o título de Mãe Santíssima. Era a mãe do Senhor, o Senhor de todos, a mãe de todos. Ali em Éfeso, segundo a tradição, ela recebe o título de Mãe Santíssima. E ali ela fica, até os seus últimos momentos. A tradição espiritual narra a morte de Maria. A tradição espiritual. Os aspectos dogmáticos e teológicos criaram a Assunção. Não vou entrar nesse mérito das discussões teológicas, ou melhor, das discussões dogmáticas. Mas narra a tradição que um dos dias, já na sua velhice, chega um andarilho. Um andarilho, como vários outros ali passavam, e ela sempre cuidava, dando alimento, água. E esse andarilho chega e a chama como todos os outros, e ela o atende. E os seus olhos ali não percebem o andarilho. Ela o atende. E vai lavar os seus pés, como lavava os pés dos andarilhos. E lavando os pés, ela percebe o sangue coagulado, saído de duas marcas, um em cada um dos pés. Duas marcas de um cravo, de um prego. E nesse momento, o andarilho diz a ela: mãe, seus olhos se abrem e ela vê o Cristo. Mas ela não o chama por filho. Diz a tradição narrada por Humberto de Campos, que ele diz mãe, e ela diz para ele: Senhor. Já não era o filho, era o seu Senhor. Que embora fosse, de fato, o Senhor, ele não a chamou por serva, ele a chamou por mãe. E esse ser volta ao mundo espiritual. E a força dela, a força dessa mulher, é compreendida e reconhecida. E é colocada nos cânticos daqueles cristãos, daquele momento nascente. Os filhos, cujo sobrenome eram os nomes dos pais, e Jesus teria então por nome completo Yeshua Bar Yosef, Jesus filho de José. No cântico daqueles cristãos do cristianismo nascente, o sobrenome dado a Jesus era o nome da mãe. Eles cantavam Yeshua ben Miriam Nassif Shalom. Jesus, filho de Maria, o príncipe da paz. Yeshua ben Miriam Nassif Shalom. Jesus, filho de Maria,
príncipe da paz. Veja o tamanho dessa mulher. Que pelo seu exemplo, veja o tamanho desse espírito, que pelo seu exemplo, o seu nome passou a ser o sobrenome do próprio Senhor. Yeshua Ben Miriam, Bar Miriam, Nassif Shalom. Jesus, filho de Maria, o príncipe da paz. E narram os benfeitores espirituais que no mundo espiritual, Maria é tão respeitada que há uma legião de servos, chamados servos de Maria. E ela se dedica com esse grupo a cuidar dos que sofrem. No mundo espiritual, ela é chamada de Mãe dos Desvalidos, protetora dos aflitos. Mãe dos Desvalidos, protetora dos aflitos. E diz Humberto de Campos, que narra a tradição do mundo espiritual, no livro Boa Nova, que é tão forte, que a ideia na Terra de se consagrar um horário às 6 da tarde para a saudação a Maria, essa tradição da Terra vem do mundo espiritual, dizem eles. A hora do Ângelis. A hora do Ângelus, em que o mundo espiritual se curva, reconhecendo a grandeza de Maria. E Maria passa a ser, para todos nós hoje, exemplo. Exemplo de ser espiritual, exemplo de mulher, exemplo de mãe, exemplo de filha, exemplo de pessoa. Quando então se comemoram datas em função dos títulos que foram dados a Maria. Hoje, 12 de outubro, comemora-se uma data para um dos títulos, que é a Nossa Senhora Aparecida. Um título dado a ela, por terem pescado uma imagem de Nossa Senhora da Conceição, salvo engano, no Rio Paraíba. Por isso Aparecida. São títulos, não são Nossas Senhoras, é uma só, mas cuja envergadura é tamanha que não lhe faltam títulos, como esse do dia de hoje comemorando. E aqui não depende de religião, depende de espiritualidade. Reconhecer. E há um trecho de uma música, de uma letra de música, cantada, creio eu, composta por Padre Zezinho, e um trecho belíssimo, em que ele dirige-se a Maria, a música toda é voltada para ela. E ele diz: Maria do puro amor, igual a você ninguém, mãe pura do meu Senhor. Em cada mulher que a terra criou, um traço de Deus Maria deixou. Um sonho de mãe, Maria plantou, para o mundo encontrar a paz. Veja que trecho belíssimo. Maria do puro amor, igual a você ninguém. Mãe pura do meu Senhor. Em cada mulher que a terra criou, um traço de Deus Maria deixou. Um sonho de mãe, Maria plantou, para o mundo encontrar a paz. E há outros trechos belíssimos, como ele diz: Maria que fez o Cristo falar, Maria que fez Jesus caminhar,
Maria que só viveu para ser o Deus. Maria do povo meu. Belíssima letra. Carregada não de religiosidade, carregada de espiritualidade. Uma letra inspirada e carregada de espiritualidade. Então, fica aqui, nessa minha fala, limitadíssima, porque eu não tenho cabedal, não tenho predicados para falar sobre Maria. Tenho agradecimentos. Porque sim, sinto-a como essa mãe dos desvalidos, protetora dos aflitos. E talvez a expressão que eu mais use seja essa: Nossa Senhora. Nossa Senhora. E até egoisticamente, minha Nossa Senhora. Fica aqui a minha gratidão a ela. E a gratidão a vocês. Vi aqui, tanto no YouTube quanto aqui no Instagram, comentários, comentando, não pude lê-los todos. E não é uma homenagem porque eu não tenho tamanho para fazer homenagem a Maria. Eu só tenho que agradecer a ela. E rogamos ao Pai bondoso, ao Cristo de Deus, as bênçãos para ela, e pedimos a ela, sob a proteção de Deus, cuida de nós. Cuida de nós, Mãe Santíssima. Um bom fim de semana para vocês. Que Deus os abençoe. Que esse simbólico manto de Maria nos cubra e acalente as nossas almas.